Bom, pessoal, vamos dar continuidade hoje, então, começando a lição 2, né, onde a gente vai dar os inícios, né, as bases, para, em verdade, a gente começar os tempos verbais no inglês. Agora, a lição 1 a gente estudou o verbo to be, né, a gente estudou o presente e o passado do verbo to be, e o fator mais importante que deve ser, obviamente, treinado é a aplicação, né, do verbo to be em termos do próprio tempo presente, do tempo passado, e lembrando que a gente chamou de abordagem oracional, que é o sentence approach, que em verdade a gente precisa perguntar o tempo, a forma e depois aplicar o vocabulário. A construção da oração, em verdade, ela exige um método bem simples, uma coisa super simples, super básica, que é saber o tempo da oração, a forma da oração, né, que a gente mencionou, a gente bateu bastante nessa tecla em relação à afirmativa, à negativa, à interrogativa e à interrogativa negativa de todos os tempos, né? Então, se eu tenho presente, eu tenho que construir orações no tempo presente dentro das formas afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa. Levando ainda em consideração que, para o nosso treino, a oração na forma interrogativa negativa, a gente sempre vai treinar usando primeiramente a contração, né, do verbo auxiliar, né, como no verbo to be a gente treinou, e logo em seguida a gente vai fazer a mesma oração interrogativa negativa, só que dentro da oração sem a utilização da contração. Bom, mas de qualquer forma isso foi o verbo to be, né? Da lição 1, relação aos artigos definidos, indefinidos e tudo mais. Bom, a lição 2, que hoje a gente começa, a gente vai fazer uma certa viagem, ter uma ideia dos tempos verbais dentro do inglês. Antes da gente efetivar o estudo dos tempos verbais, a gente vai precisar organizar um pouquinho a casa e perceber como que são estruturados esses tempos, né? Na verdade, o assunto não se esgota nessa lição, ou seja, os tempos verbais, a organização dos tempos verbais em inglês. Mas o que eu quero passar para vocês nessa lição 2, né, é uma parcela considerável desses tempos verbais e dessa organização dos tempos, né? Então, o que acontece? No início dessa lição, a gente vai falar sobre os blocos de tempos, né? Então, antes de entrar no Simple Present, que é o assunto efetivo da lição 2, nós vamos organizar esse bloco de tempos em inglês. Então, o que acontece para nós, né? Para a gente ter uma estratégia melhor de estudo, para que a gente possa se aproximar de uma forma um pouquinho mais coerente, de uma forma um pouco mais gradativa, né? Onde exista um método efetivo para aprendizado, né? A gente vai precisar lembrar o seguinte, né? Em inglês, nós vamos ter basicamente 3 blocos de tempos, né? O primeiro bloco nós vamos chamar do bloco dos tempos simples, né? Então, cada bloco, né, a gente vai trabalhar com 3 blocos. O primeiro deles é o bloco dos tempos simples. E esse bloco, assim como os outros também, ele possui 4 tempos. Então, o que vai acontecer? A gente vai iniciar a lição 2, né, o estudo do presente, ou seja, aqui em inglês é chamado de Simple Present, a partir desse bloco dos tempos simples. Então veja bem, Simple é um bloco onde eu vou ter 4 tempos, presente, passado, futuro e condicional, que a gente vai estudar cada qual, né? O segundo bloco que a gente tem é o bloco dos tempos contínuos, né? Que, em verdade, é o estudo da lição 6, é o tópico da lição 6, onde a gente estuda os tempos contínuos. E, de novo, cada bloco possui 4 tempos. Então, aqui também, né, a gente vai estudar 4 tempos, né? E, por fim, nós temos o bloco dos tempos perfect, né? Onde também vamos estudar 4 tempos. Então, a gente tem lá o primeiro bloco do simples, simple tenses, segundo bloco continuous, continuous tenses, e terceiro bloco os perfect tenses, né? Veja bem, esse assunto não se esgota nisso, ele não é um assunto, né, taxativo, esses tempos não são simplesmente fechados, a gente tem variações,
né, desses tempos, mas assim como na língua portuguesa a gente tem os tempos primitivos e os tempos derivados, ou seja, eu tenho bases, eu tenho os tempos primitivos como aqueles dos quais todos os outros tempos se derivam, né? Então, eu diria a vocês todos, né, que estão estudando inglês, que tentem, primeiramente, antes de qualquer derivação, antes de qualquer outro tipo de conhecimento de tempos verbais, né, que vocês foquem nesses 3 blocos e nesses 4 tempos verbais de cada bloco. Ou seja, ao final, né, a gente vai ter 12 tempos verbais e a compreensão do inglês, a percepção da fala, da leitura, uma vez que vocês conheçam e saibam, né, aplicar esses 3 blocos, ou seja, esses 12 tempos verbais, vai ser totalmente diferente em inglês. Daí você vai, por exemplo, abrir um site, você vai ler alguma coisa num livro, uma revista, você vai ver esses blocos o tempo todo sendo utilizados. Então, é imprescindível que a gente tome cuidado na maneira como a gente estuda isso, né? Então, aqui de novo, o que a gente tem? Temos 3 blocos, né? Os tempos primitivos, né? Como eu disse, alguns professores, alguns gramáticos, né? As pessoas, muitas vezes, elas acham formas diferentes de apresentação desse assunto, os tempos verbais no inglês, né? O nosso método é o seguinte, nós vamos dividir isso em 3 blocos, como eu falei, né? Simples, continuous e perfect, e a partir disso, cada bloco 4 tempos, 12 tempos verbais. Repetindo isso, né? A gente, portanto, tem 12 tempos verbais que obrigatoriamente vocês precisam conhecer em inglês. Não tem jeito de escapar. E a melhor maneira é pegar um por um e começar a trabalhar esses tempos verbais, né? Então, a gente deixa esse primeiro, né, os dois, aliás, né, os tempos contínuos e os tempos perfeitos, e a gente começa a dar uma olhada nos tempos simples da língua inglesa, né? Então, os tais simple tenses. Então, o que a gente tem? Como simple tenses, nós vamos ter 4 tempos, como eu disse, né? Nós temos aqui o simple present, que é a lição 2. Nós temos o simple past, que é a lição 3. E depois temos o simple future e o simple conditional. Então, esses 4 tempos, né, da língua inglesa, né, eles vão ter correspondentes específicos dentro da língua portuguesa. Então, veja bem, de novo, nós temos que aprender 12 tempos verbais divididos, né, agrupados em 3 blocos. Né? Esses 3 blocos vão trazer para vocês toda uma compreensão da dinâmica da aplicação dos verbos. Ou seja, você conhece um verbo, você sabe, por exemplo, que em inglês falar, speak, beber, drink, e que caminhar, andar é walk, né? A partir disso, com o conhecimento nominal do verbo, ou seja, eu sei que o verbo falar, speak, eu sei que o verbo beber, drink, ou seja, o conhecimento nominal do verbo, a memória da palavra verbal. Uma vez que você conheça isso, você vai ter que aplicar cada um desses verbos dentro desses tempos. E aí, esses tempos, cada um deles, né, como vocês sabem, então aqui a gente tem o bloco dos tempos simples, e o bloco dos tempos simples é formado por 4 tempos. O bloco, né, e os tempos, né? Na lição 1, a gente viu que os tempos, né, na aplicação do verbo to be, né, a gente viu que a aplicação do to be ocorre no tempo presente e no passado, e a gente viu também que o tempo, né, cada tempo verbal, ele possui 4 formas, né? Então, eu tenho afirmativo, negativo, interrogativo, interrogativo e negativo. Então, qual que é a estratégia que a gente tem que fazer para ter uma maneira coerente de se aprender o idioma? Então, primeiro a gente viu a lição 1, tá, estamos agora na lição 2, né? Então temos os blocos dos tempos, repetindo, né? Cansando um pouco, mas repetindo para deixar isso cada vez mais firme, né, no pensamento de vocês, como é essa estratégia, né, de aprendizado. Então eu tenho primeiro bloco simples, cada bloco 4 tempos. Depois eu tenho o bloco dos contínuos e o bloco dos perfect. Voltando aos tempos simples, a gente então, com esses 4 tempos, a gente deve isolar os tempos, que é a lição 2 aqui,
estudar as 4 formas de cada tempo, que é um assunto até muito simples de se fazer. A maioria das pessoas, em verdade, que passaram pela escola, né? Quase todo mundo, vamos dizer assim, né? Sabe como construir alguma oração, mesmo que simples em inglês, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai o quê? A gente vai pegar a forma afirmativa, a negativa, a interrogativa e a interrogativa negativa de cada um desses tempos, né? Nós vamos montar as orações e a gente vai trabalhar a formulação dessas orações, né? Agora, um ponto importante que eu percebo na organização, veja bem que a gente nem começou o assunto da lição 2, que é o Simple Present, mas eu diria que uma questão importante da organização, né, do estudo do inglês, ou de qualquer idioma que seja, que a gente preste um pouquinho mais de atenção, né, nas equiparações dos tempos verbais do idioma que a gente estuda com o nosso idioma nativo, né? Então, de forma simples, vamos lembrar o seguinte: na maioria das vezes eu vou conseguir uma correspondência direta entre os tempos verbais do inglês e os tempos verbais da língua portuguesa. Nem sempre, mas pelo menos dos tempos simples é possível, né? Então, a gente vai ter primeiramente, né, o Simple Present, né? E o Simple Present a gente vai entendê-lo, né, dentro do que em português vai ser chamado de presente do indicativo. Basicamente, as mesmas ideias atreladas ao presente do indicativo estão no Simple Present, né? Não vamos entrar na teoria do tempo, mas sim, então a gente vai ter o Simple Present dentro do presente do indicativo. Em inglês a gente tem o Simple Past, que eles são 3, né? E veja bem, prioritariamente, né, eu vou usar o Simple Past no que em português, e não se assustem com o nome, né? O que em português prioritariamente seria o pretérito perfeito. Exemplos como, por exemplo, eu trabalhei, eu pensei, eu lavei a roupa, eu fiz a comida, né? Eu trabalhei, eu falei, ou seja, né, pretérito perfeito. Então, basicamente, esse tempo aqui, em português, é correspondente ao que a gente chama de pretérito perfeito, tá? A gente vai ver na lição 3 que nem sempre é assim, mas basicamente eu estou dando uma linha geral, né, uma ideia básica para isso, né? Bom, o terceiro tempo que a gente tem é o Simple Future. E o Simple Future, né, na correspondência à língua portuguesa, é o chamado futuro, né, o que em português a gente chama futuro do presente, né? Então, de novo, não entrando na ideia da teoria dos tempos, mas temos aqui o futuro do presente, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, aqui falei, eu brinquei, eu pensei, aqui eu falarei, eu brincarei, eu pensarei, né? Então, é o futuro, né? E esse aqui, né, que é o conditional no inglês, a gente vai ter o equiparativo dele, né? Equiparativo para tradução, né? Muitas vezes a interpretação do tempo fica um pouquinho diferente, ou seja, as ideias dentro do tempo, não a tradução em si, né? Mas basicamente o simple conditional a gente vai entender como o futuro do pretérito. Então, se aqui no futuro do presente eu tenho eu falarei, aqui no futuro do pretérito eu falaria. Eu pensarei, eu pensaria. Ela compreenderá, ela compreenderia, né? Então a gente tem coisas a falar sobre esses tempos, né? Então, só para lembrar, de novo, o Simple Tenses é o bloco formado por 4 tempos verbais. Cada tempo verbal possui 4 formas. Então, o que eu tenho que fazer, né, é aplicar o tempo verbal que eu estudo em 4 formas, né? Agora, de novo, como uma dica para vocês, né, em relação ao desenvolvimento, né, do inglês, né, da limpeza, né, o discernimento dos tempos verbais, estudem um pouquinho de português, né? Tem lá a estrutura do português, a gente já tem falado isso desde o verbo to be, né? Temos lá modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, formas nominais, que foi o primeiro assunto que a gente estudou, né? Lá entre infinitivo, gerúndio, particípio passado, particípio presente e tudo mais.
né? Agora, isso ajuda muito, não ajuda pouco, ajuda muito. Por que que eu digo? Porque eu vou ter clareza, né, das equiparações, né? Eu vou ter discernimento em relação ao idioma que eu falo, que é a língua portuguesa, né? Eu insisto a todo mundo, já faz 40 anos que eu falo isso, né? Aprender bem o idioma estrangeiro é levantar o nível do seu idioma nativo, né? Infelizmente, essas ideias não estão por aí. As pessoas acham que é possível aprender acumulando memória, vocábulos, frases feitas. Não tem nada de inteligente, né, nessas dicas, nessas pequeninas pílulas, né, que muitas vezes a pessoa joga aí, né, pelos meios de internet e tudo mais, né? Agora, não, a gente precisa ter responsabilidade, seriedade, né, em relação ao nosso aprendizado, né? Trata-se de mim, né? Trata-se do que eu quero para mim, eu quero aprender esse idioma de verdade, eu quero aplicá-lo profissionalmente, eu quero aplicá-lo culturalmente, eu quero poder escrever nesse idioma, falar bem, uma conversa aprofundada, né? Não é simplesmente a mecânica simples de uma comunicação muito rasteira, não é isso. Para que a gente possa realmente aprender, é importante que a gente faça equiparações, que faça, né, confrontos entre o idioma que a gente está estudando, o nosso idioma, o nosso objetivo, né, o nosso objeto como idioma ali, né, e o idioma, nosso idioma nativo, né? Por isso que eu digo para vocês, se vocês quiserem ter uma clareza em relação, aprofundar a clareza em relação aos tempos verbais da língua inglesa, deem uma olhada na estrutura verbal da língua portuguesa. O que a gente tem que saber? Tem que saber modo indicativo, dar uma olhada para que serve, quais os tempos, que a gente já conversou, modo indicativo, 6 tempos, modo subjuntivo, 2 modos já. Modo subjuntivo, a gente tem 3 tempos, equiparativos, por exemplo, em inglês, como é que eu faço isso? Né? Modo imperativo, que é muito fácil, a ordem do sim e do não, fica aqui, não fica aqui, vá para lá, não vá para lá, e as formas nominais. Então, o que a gente tem aqui? Esses 4 tempos do bloco do simple tenses em inglês, eles, em verdade, estão no modo indicativo da língua portuguesa. Então, simple present, presente indicativo, simple past, prioritariamente pretérito perfeito, simple future, futuro do presente, e simple conditional, futuro do pretérito. Basicamente, o que a gente tem que saber fazer essas equiparações. Bom, de qualquer forma, né, essa estruturação, né, essa questão dos blocos dos tempos, ela ajuda a gente a ter um método. Então, como eu disse, a lição 2, ela se inicia, né, com o Simple Present. A gente vai estudar o Simple Present. A lição 3, o Simple Past. Na lição 4, o Simple Future, Simple Conditional, que é a lição mais fácil do curso inteiro, né? Então, o que a gente tem? Vamos dar uma olhadinha, então, né, no Simple Present, né? Então, a gente vai olhar, aplicar o Simple Present nas 4 formas: afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa. Só lembrando, né, o que a gente chama de Sentence Approach, na abordagem oracional: tempo, forma e vocabulário. Cada estudo de estrutura verbal, né, que a gente faz, eu obrigatoriamente preciso saber o tempo, preciso saber a forma e depois aplicar o vocabulário, né? Como eu disse na lição 1, a gente normalmente faz o contrário. A gente olha uma frase, eu quero falar alguma coisa, o que eu vou checar primeiramente? Eu vou checar o que eu sei como palavra, né? Eu não fico pensando na estrutura. Agora, quando a gente fala o idioma, a gente realmente não pensa em estrutura nenhuma, né? Isso é uma estratégia de aprendizado, né? Eu estou arrumando, eu estou organizando o meu estudo e organizando o meu aprendizado. Então, né, obviamente que isso tem que progredir para o desenvolvimento de uma habilidade orgânica, onde eu possa falar livremente, onde eu possa escrever e me desenvolver cada vez mais dentro do idioma. Agora, né, como base, né, a gente vai ter o quê? Né, que ter essa estratégia de tempo, forma e vocabulário. Então, começando o Simple Present, que é o assunto da lição 2, a gente tem o quê? Bom, Simple Present equivale ao presente do indicativo da língua portuguesa. Então, o que eu tenho chamado Simple Present
Na verdade, é muito simples, né? Muito fácil. Né? Não é à toa, é simple, né? É um simple tense, é um tempo simples, né? Diferentemente de um tempo composto, né? Por isso o nome. Agora, o que é esse simple present? Bom, o simple present em inglês, ele se parece muito com a língua portuguesa, com exceção de que não há a conjugação como em português. Em português, eu tenho uma oração com qualquer verbo, né? Tanto que terminado em ar, ir, primeira, segunda, terceira conjugação. Na língua portuguesa, se eu quero formular uma oração no presente, eu tenho que modificar, eu tenho que conjugar o verbo, né, nas diferentes pessoas. Então, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos e assim vai. Né? Vós falais, eles falam. Para cada pessoa pronominal, eu tenho uma conjugação ali do verbo, né, trazendo a ideia de forma, trazendo a ideia de tempo e até de voz. Né? Se é voz passiva ou voz ativa, que é outro assunto. Tá? Mas o que a gente tem no inglês? O inglês é muito mais simples, porque o simple present ele se baseia basicamente no infinitivo. Né? E a gente sabe muito bem que o infinitivo, né? Por exemplo, eu tenho o verbo caminhar, né? Walk, e eu sei que o infinitivo dentro do inglês, pelo menos formalmente, né? Por enquanto, ou até agora, eu tenho que usar o infinitive marker, ou seja, o marcador de infinitivo, que é a partícula to. Né? Então, a gente viu isso muito, né, no verbo to be, então, que o to é o infinitive marker, então é o marcador do infinitivo. Por esse aqui, eu sei que esse não está conjugado, ele não possui ideia de tempo verbal. Agora, a gente quer formular o presente simples. Vamos imaginar que eu tenho um verbo, né? O verbo seja, sei lá, to sleep. Né? Verbo simples, muita gente conhece. Então, eu sei que o to está do infinitivo, né? Eu sei que o sleep, né, é a palavra verbal, ali é o conteúdo, o significado que a gente traduz como dormir. Então, o que eu quero fazer? Eu quero formular orações no presente simples, né, a partir desse verbo, né, que é o verbo dormir. Então, muito simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, né, esquecer o to do infinitivo, pegar a palavra verbal, né, na criação do simple present, né, e construir uma oração. Então, por exemplo, eles dormem, they sleep, eles dormem aqui. They sleep here, eles dormem aqui. Bom, está feita a oração, né, no simple present afirmativo, ou seja, o simple present afirmativo, ele é construído a partir do infinitivo, né, sem o to. Eu tiro o to da palavra, né, e coloco o verbo na frente do sujeito, né? Então, o sujeito pronominal, ou mesmo que seja um substantivo, né, ele está ali e logo em seguida tem o verbo, né, na sua forma base, né? E vocês devem lembrar o seguinte, quando eu uso a forma base de um verbo, significa o verbo sem o to, né, sem a indicação do infinitivo. Então, em inglês, se você imaginar, bom, se eu tenho to sleep, eu traduzo como dormir, para formular o presente afirmativo, eu simplesmente tiro o to e coloco o verbo na frente. Não é a mesma palavra? Não, no to sleep, they sleep. Só que aqui eu traduzo eles dormem. Porque eu estou falando português, né? Eu não vou falar eles dormir. Mas quando eu falo to sleep, se tiver que traduzir, eu traduzo como sendo dormir. Então, na ótica do falante nativo, né, o que eles estão fazendo é simplesmente aplicar o infinitivo, né, na formulação do presente afirmativo. Não é à toa que quando um estrangeiro vem aqui para o Brasil, ele está aprendendo inglês, né, na ótica, lá no pensamento dele, aliás, ele tem verbos no infinitivo. Tá? Ele tem lá to sleep, to cry, to speak, to understand, to die, to live. Vários verbos, né, que ele tem lá na cabeça. Aí ele quer aprender português, então ele pega um verbo, né? Por exemplo, to sleep. To sleep é dormir. Ele vai lá no dicionário, ele não sabe como é em português, ele vai lá no dicionário e vê que sleep é dormir. Né? Então o que ele faz? No idioma dele, ele pega o infinitivo, joga na frente do sujeito, tá bom, they sleep, I sleep, you sleep. Só que aí ele quer aprender português e ele não conjuga. Então, I sleep, eu dormir, né? You sleep, você dormir. We sleep, nós dormir. They sleep, eles dormir. Ou seja, ele constrói o português,
né, da mesma forma que ele constrói em inglês. Ou seja, o presente afirmativo é uma construção que a gente faz a partir do infinitivo dentro do inglês, né? Então aqui a gente tem forma afirmativa. Tá. Agora, vamos lá. A gente tem que construir a forma negativa do presente. E lembrando sempre, se eu sei fazer um, eu sei fazer todos, né? Com exceção do verbo to be, que tem presente, né, específico, né? Presente I am, you are, he, she is. Daí o verbo to be não entra no simple present. Ele é to be present, ele não é to be no simple present. Não existe to be em simple present, tá? Então, o que acontece? Agora, na negativa, eu tenho que utilizar o verbo auxiliar, né? Então, o que é o verbo auxiliar? Auxilia no quê? Auxilia o verbo principal, né? E o que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar, pessoal, é simplesmente um verbo qualquer, né, que é escolhido a dedo para uma função diferente da sua função comum, né? Por exemplo, todo mundo sabe que o verbo do em inglês é o verbo fazer, né? Mas no histórico do inglês, que eu realmente não sei como isso foi ficar dessa forma, no histórico do inglês, esse verbo fazer, que é o do, né, esse do, né, esse verbo curtinho, esse do foi retirado, né, da sua, né, vamos dizer assim, da sua vida comum e está sendo então, e foi escolhido para ser também, além da sua ideia original, que é o verbo fazer, ele foi escolhido para auxiliar verbos, outros verbos que vão ser chamados de verbos principais. Então, o que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar ajuda na definição do tempo do verbo principal. Se eu tenho um verbo auxiliar que indica presente, quem vai estar no presente é o verbo principal. Se eu tenho um verbo auxiliar que vai indicar passado, quem vai estar no passado é o verbo principal. Ele indica, ele fala, olha, aquele lá está no presente, olha, aquele lá está no passado, olha, aquele lá está no futuro, aquele outro está no condicional. Então, o verbo auxiliar é um verbo, como eu disse, que foi retirado, né? Entre todos os verbos, ele foi o escolhido para que se agregue a ele uma outra função do que simplesmente a função principal. Ele tem uma função de ajudar o verbo principal. E para cada tempo verbal, eu tenho um verbo auxiliar específico. Para o presente, para o simple present, a gente vai, em verdade, ter o verbo do, né? O do é o verbo fazer no seu cotidiano, mas que também tem uma função auxiliar. Então, o que acontece? Se eu quero colocar um verbo na negativa, fazer uma oração na negativa no simple present, eu vou ter que usar o indicativo do presente, que no afirmativo eu não preciso, mas no negativo eu vou precisar e nas outras formas também. Eu vou o quê? Eu vou utilizar o indicativo do presente, que é exatamente o do. O que o do está fazendo aqui? Está indicando o presente. Eu sei que o que vem depois vai estar no presente. Só que aqui também eu tenho o quê? A negativa. E a gente sabe lá do verbo to be, né, que as negativas, né, das orações são produzidas através da palavra not, né? É um advérbio de negação, mas ele está junto ali com a palavra no, né? Agora a gente sempre diz, né, o contrário de yes é no, né? E quem dá indicativos de negatividade para verbos é o not. Eu não vou usar um no para negativar um verbo. Eu vou usar not para negativar um outro verbo. Então, como aqui se trata de uma oração, né, que está no presente negativo, eu vou ter que indicar a negação, a negatividade, né, da oração. E aqui que eu uso not. Então, veja bem, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o indicativo do tempo presente, por aqui eu sei que está no presente, e por aqui eu sei que está na negativa. Então, eu tenho um presente negativo. São duas placas. São duas placas que estão dizendo, olha, o que vem depois ali está no presente e está no negativo, né? Está na forma negativa. E o que eu faço? Continuo a oração. Então, a partir daqui, they do not sleep here. Né? They do not sleep here. Então, eles não dormem aqui. Eu tenho uma oração no presente, negativo,
verbo principal é o verbo dormir, o sujeito eles, elas, e um advérbio de local, não de lugar, que é o aqui, tá? Então a formulação do simple present é isso, né? Pega o sujeito, coloco simple present negativo, coloco o indicativo do presente, que é o do, coloco o indicativo da negação, que é o not, e o verbo principal, que é o conteúdo ali, né, de ideias pra gente, né, que expressa a ação, que no caso aqui é o verbo sleep. Bom, se eu tenho, né, uma oração agora na interrogativa, o que eu tenho que fazer? Seguir a mesma regra que a gente conversou no to be. Né? Só que o to be, né, é auxiliar dele mesmo. Né? O to be não precisa de outros auxiliares quando ele está no presente ou no passado, que foi o foco da lição 1. Né? Então, quando eu falo eu utilizo o to be, é ele mesmo que vai antes do sujeito para caracterizar a interrogativa. Então, o que acontece? Eu quero perguntar, eles dormem aqui? Uma pergunta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o auxiliar, né, que do presente é o do, anteceder ao sujeito. Do they, pronto, já sei que é pergunta. E já sei que é presente. Aqui, essa palavra me indica o tempo. E a posição dessa palavra em relação ao sujeito me indica a forma, que é interrogativa. Então, lembrem desses assuntos na hora de treinar. Uma vez que eu saiba construir, eu tenho consciência da construção da oração, por mais simples que seja, uma vez que eu tenha isso, é hora de treinar, é canetar exercício, é inventar a oração, é tentar falar. Aí é a briga. Né? Isso aqui, na verdade, só é a afiação das armas. Né? O que a gente está fazendo é construir. A gente vai longe dessa ideia, na verdade. Né? Nessas formas de construção oracional em inglês e da própria indo até a ideia de texto. Esse curso não alcança formulação de texto ou uma fala articulada, você vai fazer uma palestra, não é isso. Né? Mas a gente precisa desenvolver esse discernimento intelectual, desenvolver a capacidade de saber o que a gente está fazendo na formulação oracional, mesmo que básica. Esses assuntos, em verdade, deveriam ter sido ensinados para nós quando nós éramos crianças, lá com 10 anos, 11 anos, com a canetinha lá, com o lápis, a gente devia estar fazendo isso. Né? Mas, infelizmente, basicamente, nossa reclamação antiga, né, em relação ao ensino do inglês, né, que virou, na verdade, uma grande piada, e muitas vezes virou uma grande piada, com algumas exceções, obviamente, né, de pessoas que estão lutando aí para desenvolver, para levantar o nível de conhecimento de língua inglesa da população brasileira. Né? Bom, aqui então o do they virou pergunta, né? Eles dormem aqui, do they sleep here? Né? Então, aqui a estrutura da pergunta. Então, eu estou usando o do porque eu quero uma oração no presente. Se eu quiser uma oração no passado, eu tenho que mudar o verbo auxiliar. Se eu quiser uma oração no futuro, é outro verbo. Tá? A estrutura, nesse caso, se mantém, o resto. Né? Agora, vamos lembrar o seguinte, do not tem uma contração, né? Que é o don't. Né? E o que eu vou fazer agora? Eu quero criar uma estrutura interrogativa negativa. Eu quero perguntar, eles não dormem aqui? Ou seja, a negação com o questionamento, com a pergunta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro treinar com a contração, como a gente tem feito ou fez no to be. Então, eles não dormem, don't. Já uso com a contração de do not. Don't they? Eles não dormem aqui, né? Do they... desculpe. Don't they sleep here? Don't they sleep here? Eles não dormem aqui. Então, formulação da interrogativa negativa, né, do presente, né? E, por fim, a mesma oração sem a contração, como nós sempre temos trabalhado e vamos ainda trabalhar da mesma forma, né? Enquanto eu tenho com a contração don't they, sem a contração do they not, né? Então, a estrutura do simple present é essa aqui, né? A gente vai ver na consideração seguinte que essa estrutura, do jeito como está apresentada aqui, utilizando do, não vai servir para he, she, it, né? Então, he, she, it, né? He, she, it, a gente vai ter uma pequena mudança, não na sequência, no arranjo estrutural, né? O arranjo estrutural se mantém. O que vai acontecer é que o do, né, vai se transformar em does para he, she, it, que é o assunto da
da consideração 2 da lição, né? Da lição 2, né? Que é a seguinte, né? Bom, de qualquer forma, o que eu disse para vocês é o seguinte, né? Eu preciso saber a construção disso, né? Bem simples, né? Então, sabendo eu sei de todos, né? Sabendo um verbo, por exemplo, sabendo a construção, por exemplo, eles dormem aqui, né? Se eu falar que eles vivem aqui, a construção é a mesma. Eu vou pegar o verbo viver, to live, né? To live, tirar o to, colocar aqui, they live here, né? A sequência, they don't live here, they do not live here, eles não vivem aqui. Do they live here, né? Eles vivem aqui. Don't they, eles não vivem aqui, sem a contração, né? E tem orações, por exemplo, que a gente sabe por memória, né? Quando a gente estava na escola e tudo mais. Vou apagar aqui. Por exemplo, eu posso ter uma oração, como no inglês, como a gente aprende na escola, muitas vezes a pessoa sabe essa oração ali na memória. Aliás, do you speak English? Né? Você fala inglês? Do you speak English? Então, essa oração é o que a gente acabou de ver. Essa oração tem o do antes do sujeito, o verbo principal aqui, a complementação que é em inglês. Né? O que está me dizendo esse do? Está me dizendo que está no presente, que esse aqui está no presente. Só isso não, ele está antes do sujeito, então é pergunta. Né? Então a gente está aqui dentro de uma interrogativa. Então essa oração é um presente interrogativo. Né? Então sentence approach de tempo, forma e vocabulário. Só que essa oração a gente memorizou, né? Muita gente sabe isso, né? Do you speak English? Né? Você fala inglês? Né? Mas ela está dentro da estruturação, né? Ou seja, do presente interrogativo. Então, a construção dela toda, obviamente, né, vai cair ali, né, no afirmativo you speak. Né? You speak English. Né? Eu tirei o to do infinitivo, to speak, tirei lá, falar, to speak. Tiro o to, coloco o verbo. Né? Você não fala you do not, vamos usar a contração, you don't speak, presente negativo, you don't speak English, a interrogativa e a interrogativa negativa. Don't you speak English e do you not speak English? Ou seja, se eu sei uma, eu sei todas. Então, se eu sei falar eles dormem aqui, eu sei falar que eles moram naquela casa, que eu trabalho todos os dias, que eles gostam de chocolate, sei lá, né? Qualquer estrutura dentro do tempo presente, né? A gente precisa, a gente tem que saber, né? Então, essa é a ideia básica do Simple Present, quando não sendo aplicado com he, she, it. Quando é aplicado com he, she, it, tem sim a variação, umas pequenas variações que a gente vai ver na consideração 2. Agora, só para ir para o término dessa consideração 1 da lição 2, eu queria lembrar que no material de apoio vocês têm alguns textos, né, explicativos que se aprofundam um pouquinho mais na equiparação, voltando um pouquinho, né, do início da aula, na equiparação entre os tempos simples e o modo indicativo da língua portuguesa. Né? Então, eu tenho simple tenses e modo indicativo. Deixa eu lembrar para vocês algo que é comum ocorrer, né? Parece óbvio, mas não é. Né? Seria óbvio a nossa compreensão clara de tempos verbais da língua portuguesa. Né? Só que a gente usa o português todo dia, a gente usa esses verbos, a gente usa a aplicação, a gente faz a aplicação dos tempos verbais o tempo todo. Né? Quando eu pergunto para alguém, você comprou pão? Eu tenho um passado interrogativo. Né? Você gosta dessa comida? Eu tenho um presente interrogativo. Né? Eu falarei com ela, é futuro. Né? Só que, pessoal, é muito comum, né, que quando eu vá, então, estudar o idioma,
Algumas coisas que eu sei fazer todo dia, toda hora, com a maior facilidade, né, na aplicação cotidiana do idioma, quando eu vou trazer um certo discernimento intelectual para que a gente possa crescer com consciência dentro do aprendizado do idioma, muitas pessoas elas se confundem, começam a se confundir. Então, por exemplo, alguém fala assim, ela trouxe o dinheiro. Ela trouxe o dinheiro. Daí a gente pergunta, qual que é o tempo dessa oração? Ela trouxe o dinheiro. Aí a pessoa às vezes fica confusa. Ela trouxe o dinheiro? Está no presente, né? O dinheiro está aqui. Ela trouxe o dinheiro agora, né? Tem sim um efeito. Mas o verbo está no passado. Ela trouxe o dinheiro. Tá? Ela traz o dinheiro todos os dias. Isso é presente como uma ação habitual. Tá? Então, às vezes a pessoa falarei com ela, eu falei com ela, falei e falarei. Falei e falarei. Né? Peraí, falei, qual que é o tempo? Está no presente? Eu falei com ela? Não, eu falei com ela hoje. É hoje, né? Então está no presente? Não, eu falei, é um tempo passado. Eu falo com ela, eu falo com ela é presente. Eu falarei com ela é futuro. Futuro do pretérito, em inglês vai ser simple future o nome. Né? Eu falaria com ela, isso é futuro do pretérito, que em inglês é simple conditional. Vocês não têm ideia de como as pessoas deixam isso totalmente na escuridão. Basicamente nem pensam a respeito dos tempos verbais da língua portuguesa. Né? Porque, como eu disse, basicamente a propaganda que se coloca, né, em relação ao aprendizado do idioma no idioma estrangeiro, que você não precisa pensar em nada, vai fazendo, ele surge, brota, né, na maior espontaneidade, né, dentro da sua mente. As regras dizem que não, né, pelo menos se a gente considerar a qualidade. Né? Funcionamento simples, até que vai. Né? Como eu sempre digo, pedir um cafezinho na padaria em inglês é muito fácil. Né? Agora, fazer exposição, né, do balanço financeiro da empresa para o grupo de acionistas ou donos que moram, sei lá, na Europa, aí é outra história. Né? Se eu tiver que escrever, se eu tiver que realmente falar, né? Falar aplicando inteligência, eu tenho que aplicar estruturas. Eu tenho que saber realmente a questão dos tempos verbais. E o que eu estou trazendo para vocês é um aconselhamento. De novo, os tempos verbais no inglês de forma básica, que vai cobrir quase toda o que a gente precisa saber, né? Está dividido em 3 blocos, né? Bloco dos simples, bloco dos contínuos, o bloco dos perfect. Cada bloco 4 tempos. Então eu estudo um por um. Né? Vou ter 12 tempos para estudar, alguns mais difíceis do que outros, mas eu vou ter 12 tempos verbais obrigatórios, não tem conversa, a gente precisa saber esses 12 tempos. Né? Quem não sabe isso não sabe inglês, ou tem um inglês muito avacalhado, então não dá para negociar. Eu preciso saber esses 12 tempos verbais, começo com o simple present. Tá bom, o que eu faço com o simple present? Aplico nas 4 formas, afirmativo, negativo, interrogativo, interrogativo, negativo. Treino isso, treino, faço orações escritas, tem exercício para isso, né? Tem aula de resolução de exercício para isso. Né? E a partir disso invento orações dentro do simple present nas 4 formas. E, por fim, né, o que eu disse para vocês, é essencial, né, que a gente conheça um modo indicativo dos verbos da língua portuguesa e um modo subjuntivo, ou pelo menos que eu tenha uma noção para eu saber quais direções eu vou tomar em termos de aplicação verbal. Eu falarei com ela, tá? Onde que eu tô? Em português é futuro do presente, em inglês o que é? Simple future. Né? Eu converso muito com ela, tá? Eu tenho então um simple present no inglês, porque em português é o presente do indicativo. Eu falei com ela ontem, eu tenho um simple past no inglês, porque eu tenho um pretérito perfeito na língua portuguesa. Esses assuntos não são perfumaria, eles não são, em verdade, o foco, né, em relação de uma aula de inglês, porque
o assunto é efetivamente inglês, mas eles ajudam enormemente ao esclarecimento. E se a minha mente tem isso bem claro, na hora de fazer é muito mais simples, né? Portanto, a dica é essa. Então, essa lição, né? Consideração 1 da lição 2, né? A gente começou então a lição 2 hoje, né? Consideração 1 é a estruturação, né, dos verbos na língua inglesa, né, entre tempos simples, contínuos e perfeitos, né, e o início da formulação do simple present, tá? Bom, na aula seguinte, né, a gente tem a consideração 2, a gente vai aplicar o simple present com he, she, it e mais alguns pormenores que a gente vai ver, tá bom? Bom, vão estudando aí, né, vão se organizando, né, e sigam essa sequência, né? Tentem não pular a sequência, né? Eu sei que muitas pessoas estudam, né, já viram assuntos, às vezes fica monótono demais, um assunto que eu já vi tantas vezes e que eu já conheço bem, mas para vocês, né, que vamos dizer assim, que sentem que precisam, né, aprender inglês de uma forma gradual, né, de uma forma coerente, de uma forma com uma direção específica, peguem a lição 1, vejam todas as considerações, façam todos os exercícios, assistam às aulas de resolução dos exercícios, vão para a lição 2, que é a nossa lição hoje. Da mesma forma, vai um por um. Cada lição tem suas considerações. As subdivisões das lições são as considerações. E elas abarcam basicamente tudo o que a gente precisa aprender de forma básica, para estruturar, para fundamentar o nosso aprendizado do inglês, tá? É uma sequência e vocês vão formulando e vão, a partir disso, desenvolvendo a capacidade, né, de formulação do idioma, tá bom? Então é isso aí. Na outra aula a gente começa a lição 2, a lição 2, consideração 2.